coloquei agora para gravar, né? Então, agradeço a Gislau pela disponibilidade de falar conosco hoje nessa tarde, e a Andrea por, então, fazer a mediação. A gente está chegando ao fim do ano, né? Hoje, dia 30 de novembro, e a gente também está quase encerrando o nosso projeto hoje tão perto, agora no mês de dezembro. Então, eu queria dizer que foi um projeto muito legal, que começou lá em março, né? Essas mesas redondas aqui, participação de vários colegas de várias áreas. Foi um prazer essa parceria estabelecida com a Core RS. Espero que a gente continue uma longa parceria, né, para os próximos anos também. Então, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, eu agradeço, né, e também em nome da Silvana, nossa coordenadora de Patrimônio e Comunidade. Então, deixo o nosso registro aqui e agradeço, então, mais uma vez a participação de todos que sempre se fizeram presentes nessas tardes de segunda-feira. Vou passar, então, para a Andrea conduzir os trabalhos da tarde e apresentar o nosso palestrante. Obrigada, gente. Boa tarde para nós. Muito obrigada, professora Andrea. Queremos agradecer da parte da Core RS pela acolhida e pela parceria nesse evento, né? Agradecer muito à PREC, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a Rede de Museus da UFPEL, ao curso em Bacharelado em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFPEL, que também sempre tem nos dado essa acolhida na associação. Hoje, nós estamos iniciando o nosso 8º encontro, né? A Core RS, a Associação dos Conservadores e Restauradores de Bens Culturais Móveis do Rio Grande do Sul, ele trabalhou em parceria, grande parceria com a Rede de Museus da UFPEL, e com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, para apresentar hoje ao conservador restaurador Gislau Neiva Almada, apresentando intervenção em acervo arqueológico cerâmico urnas funerárias do MAC, Pains, Minas Gerais. Hoje é dia 30 de novembro de 2020. Importante dizer que o projeto Conservação em Pauta é uma proposta totalmente online, ela nasceu online, né, que apresenta palestras sobre a conservação e restauração de bens culturais no Brasil durante essa pandemia de Covid-19 aqui no país. Então, no país e no mundo, né, mas basicamente nós estamos tratando dentro desse ambiente virtual, né, estamos trabalhando em parceria e gentilmente a PREC novamente nos deu um espaço dentro do projeto Tão Longe, Tão Perto, viabilizando, né, uma sala, a sala 10 para nós, e hoje nós apresentamos ao nosso palestrante, excelente palestrante por sinal, ele é mestrando em artes do programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal de Minas Gerais, linha de investigação preservação do patrimônio cultural, bacharel em conservação e restauração de bens culturais móveis, também pela Universidade Federal de Minas Gerais, com ênfase em cerâmica, escultura em madeira policromada, papel, pintura de cavalete e conservação preventiva. Ele também tem uma graduação em conservação e restauração do patrimônio cultural da Escola de Conservação e Restauração do Ocidente, o ECRO, em Guadalajara, no México, em 2012. Ele tem experiência na área de artes, com ênfase em conservação e restauração de bens culturais móveis, atuando principalmente nos temas de conservação e restauração, cerâmica, cerâmica arqueológica, restauração de cerâmica arqueológica, ajuste cromático e documentação científica por imagem, e ele é secretário do Centro de Estudos da Imaginária Brasileira, o CEIB, desde 2015. Então, nós damos a bem-vinda e agradecemos muito pela oportunidade e pelo encaixe dessa fala na tarde de hoje. Então, damos as boas-vindas ao nosso palestrante. Vou dar a palavra para ele e daqui a pouco a gente se vê. Boa tarde, Gislau. Boa tarde a todos. Eu também quero agradecer aí pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho dentro desse projeto, que para mim achei super legal, super interessante,
e conversando com a Raquel, né? A Raquel, que foi minha contemporânea aqui no curso de restauração da UFMG, e agora está aí, retornou para o Rio Grande do Sul, né? Então, só pessoas boas envolvidas nesse projeto, realmente é animador. Esse trabalho eu realizei em 2014 e não fiz nenhuma publicação desse trabalho ainda. Assim. Então, conversando com a Raquel, ela me pediu algo que fosse inédito. Então, é um trabalho porque é uma publicação que eu queria fazer junto com um arqueólogo do museu, e acabou que a gente não consegue ainda, até hoje, fechar o artigo para poder publicar. Mas é um trabalho que eu gostei muito de ter feito, porque foi o primeiro trabalho arqueológico que eu fiz no Brasil depois que eu voltei da graduação, dessa graduação sanduíche, né, que eu chamo, do México. Então, a minha ideia foi trazer toda essa informação de técnicas e materiais e fazer essa aplicação para uma realidade brasileira. Bom, então, primeiramente, falando um pouco sobre esse museu arqueológico que está localizado numa cidade mineira chamada Pains. É uma cidade super pequena, né? Está no oeste mineiro, que muitos mineiros talvez nem conheçam. É uma cidade muito pequena, com 8 mil habitantes, mas está localizada numa região de grande produção de calcário. As cidades em volta também são todas produtoras de calcário, e a partir dessa exploração do calcário nessa região, se deparou com muitos sítios arqueológicos, né, todos de produção indígena, e a partir disso houve uma necessidade desses artefatos recolhidos de que levasse esses artefatos para um local e que pudesse reunir todo esse acervo, né? E as prefeituras envolvidas nessas cidades pouco se interessaram, e a prefeitura de Pains, que é o menor município dessa microrregião, foi sensível à questão na época e criou-se esse museu. É um museu arqueológico chamado Museu Arqueológico do Cacho do Alto de São Francisco. O museu está localizado num parque municipal. Esse parque, quando eu estive lá em 2014, ele estava em processo de construção. É uma área gigantesca, era uma antiga fazenda, e que eles transformaram essa fazenda em um parque, e tem um projeto arquitetônico, houve um processo de reflorestamento da área, implantação de um lago artificial, e já funcionava nessa área uma academia da prefeitura, uma academia que servia a população. E o museu ele foi implantado nessa casa da fazenda, que é uma casa em estilo colonial, né? Então, a casa foi toda restaurada, adaptada para o museu, claro, com suas limitações, porque são cômodos pequenos, mas, apesar disso, o museu está muito bem estruturado, assim, me surpreendeu bastante. A prefeitura investiu muito através das TACs, né, junto às empresas, essas empresas de calcário. Então, através dessas verbas, a prefeitura reverteu isso para o museu. É muito interessante isso, porque o acervo é praticamente constituído de artefatos arqueológicos da região, né? E que, de certa maneira, a ideia deles, uma curadoria do museu, é dar uma ideia da ocupação regional, né? Como que ela aconteceu aí nessa micro-região. E uma ocupação aí datada de 12 milênios, mais ou menos. Bom, o museu é muito pequeno, mas ele tem, atrás do museu, nessa área que está atrás, tem um prédio novo, uma edificação nova, que foi construído bem contemporâneo, com arquitetura bem contemporânea, onde abriga um auditório. A reserva técnica passou
para essa área e também uma sala para conservação e restauro. Eles não têm um conservador-restaurador, é uma demanda deles, assim, mas é um museu muito pequeno, né? Então, um museu municipal, e que fatalmente, nas mudanças de governo, pode ter impacto nisso, né? Então, até então, pelo que eu conheço do museu, eu fiquei surpreendente pelo acervo, pelo cuidado da administração com o museu. Bom, eu fui convidado para restaurar duas peças que já estavam no museu há um tempo, na reserva técnica, e que demandavam, era uma necessidade do arqueólogo em expor essas peças, porém, devido às suas condições físicas, né, as condições físicas da peça, elas não subiram para a área expositiva. Bom, nós estamos falando de duas urnas funerárias indígenas, né, feito em cerâmica ou barro cozido. São duas urnas com dimensões bem diferentes, né? Essa primeira urna, que está à esquerda, é uma urna que tem 29 centímetros, 30 centímetros de altura por 40 de diâmetro, não tem datação definida, e ela pertence ao município de Tumiritinga, que não faz parte dessa região, dessa micro-região do oeste de Minas, né? Tumiritinga é um município que está no Vale do Mucuri, na região de Governador Valadares. Então, mas essa urna, ela foi parar no museu porque na região era o único museu arqueológico que pudesse abrigar essa peça. Essa outra, ao contrário da outra peça, que é uma peça maior, ela tem 87 centímetros de altura por 96 de diâmetro na sua parte maior, né? Também não tem datação definida ainda, e essa urna, ela foi resgatada de um sítio arqueológico de Ninhal, que está localizado no Vale do Córrego do Capoeirão, no município de Iguatama, que é uma cidade vizinha a Pains. Então, Iguatama também é uma região onde tem uma produção de calcário absurda, e então essa peça foi encontrada nesse sítio arqueológico, foi resgatada, ela ficou um tempo na prefeitura de Pains, e até criar-se o museu, né, porque o museu estava em processo, e foi levada ao museu. Bom, a etapa seguinte é o processo de intervenção, porque eles desejavam que essa urna estivesse exposta, né, porque dos fragmentos que o museu possui, a maioria não estão completos, né? Então, essas duas urnas, elas estão completas, estavam fraturadas, tinham problemas, mas estavam completas, então era um desejo deles que essas urnas estivessem disponíveis no acervo exposto. Bom, aí um pouco do resgate arqueológico dessa urna do sítio de Ninhal, que é essa urna maior, né? Aí todo o processo de resgate, começando lá com os arqueólogos fazendo o levantamento da área, o encontro dessa urna, né, que ela estava completamente, era uma urna que tinha sedimentos, tinha terra e tinha ossos também, né? Então, tinha um indígena provavelmente foi enterrado nessa urna, e pelas informações passadas pelo arqueólogo, se tratava de um corpo feminino, os ossos eram de características femininas, né? E então está todo o processo de resgate dessa urna, né? É uma urna muito pesada, porque tinha sedimento, ela foi resgatada com todos esses sedimentos, né? E no seu entorno foi encontrado outros objetos também enterrados, então se tratava provavelmente de um cemitério indígena, né? Porque isso é muito comum, os indígenas junto às suas urnas, você tem outros objetos de oferendas que compõem o cenário, né, desse contexto de enterramento, né? E a última foto é o transporte dessa urna, que foi feita até a prefeitura, né? Então, muito pesada, uma urna grande. Bom,
coberta de terra, porque essa urna, ela permaneceu, desde que ela foi resgatada, ela permaneceu com essas características. O que foi retirado foi só o volume do interior, parte desse volume do interior, mas a parte externa, não se trabalhou nessa parte externa. Bom, a metodologia de trabalho, né? Partimos do básico, que são os preceitos da teoria da restauração, né, baseados em todos os teóricos. Somado a isso, a minha experiência, né, no México em 2012, onde eu tive contato nesse intercâmbio, que eu chamo de intercâmbio sanduíche, que a Universidade Federal me possibilitou fazer. Eu tive contato durante 6 meses com a restauração de objetos cerâmicos. O enfoque lá dentro da escola mexicana era arqueológico, e aí eu pude conhecer como funciona a cerâmica, como que ela é constituída, como que ela é elaborada, quais são os elementos, né, que constituem esse material, e até as técnicas construtivas, técnicas de intervenção, e os materiais utilizados. Então, eu trouxe essa experiência, né, para esse trabalho. Os estudos, né, e vivências que eu tive durante o curso, na minha graduação, na UFMG, e também as demandas do arqueólogo, que ele tinha demandas específicas para o tratamento dessas peças, né? Como é um objeto de arqueologia, e isso eu vivi também no México, eu vivi todo esse experimento no México, desde o processo de resgate de objetos arqueológicos até o processo de intervenção. Um pouco diferente lá, porque o arqueólogo, num sítio arqueológico, ele que determina, né? Então, o manda-chuva dentro daquele sítio é o arqueólogo. Então, qualquer ação que é feita ali dentro parte do arqueólogo. E, inclusive, o processo de restauro, né? Então, o resgate é feito pelo conservador-restaurador, acompanhado por ele. Ele acompanha todo o processo, mas o ato de retirar o objeto de lá é o conservador-restaurador, e todo o tratamento que é feito sob orientação do arqueólogo, né? Então, aqui no Brasil, eu não tinha tido ainda essa experiência. E no caso do museu do MAC, lá em País, o arqueólogo o tempo todo me acompanhou, tanto me munindo com informações preliminares, né, que antecedeu o processo de intervenção. Ele acompanhou todo o processo de intervenção e até a finalização disso. Então, foi uma forma de trabalho muito interessante. Às vezes, nós nos limitamos a trabalhar simplesmente com outros restauradores, né? Então, ou biólogos e químicos, e aí temos mais um elemento, né? mais um ator nessa cena aí, que é o arqueólogo. Bom, no processo de intervenção, as etapas são as mesmas de um processo de intervenção de qualquer objeto, né, que estejamos restaurando. Partir inicialmente uma avaliação do estado de conservação, a produção da documentação científica por imagem. Nesse caso, dessas duas peças, não foi possível realizar nenhuma imagem, nenhum exame especial, devido ao tamanho das peças, a localização, né? O museu não tinha muita estrutura para que se pudesse fazer exames especiais. Então, basicamente, o que foi feito lá foi o olhar do restaurador, né, os exames organolépticos, o conhecimento e a documentação por imagem. Em seguida, a limpeza, uma estruturação de suporte ou consolidação, o nivelamento e a reintegração cromática. Então, eu vou explicar agora mais ou menos, passo a passo, o que foi cada etapa de cada uma dessas peças, e em seguida eu faço uma apresentação dos materiais, que esse é o objetivo dessa apresentação, um pouco de técnicas e materiais, que é basicamente com que eu trabalho, né? Tenho trabalhado, a minha pesquisa praticamente está dentro dessa área, aí, técnicas e materiais. Bom, inicialmente eu encontrei as peças nesse estágio, né? Primeiramente, essa urna menor, ela estava toda amarrada com essas tiras, com essas fitas de câmaras de ar de bicicleta, então ela estava completamente tensionada, e eu acreditava que essas peças, que elas estavam assim, simplesmente por um cuidado do arqueólogo, para que elas não fraturassem, né?
Mas quando essas fitas foram, quando retiramos essas fitas, já existia uma fratura na peça, né? As fitas estavam simplesmente para manter ela armada, para evitar que ela tivesse novas fraturas, mas ela já estava fraturada em 4 partes e coberta de terra. A urna maior, ela estava envolvida nesse filme plástico, amarrada com essa corda, essa corda ela tinha um torniquete na ponta aqui, e que eu acho que a ideia era manter ela bem tensionada, porque ela tinha uma fratura muito grande, bem, na verdade, uma fratura porque ela não separou, era uma fissura bem grande e com espaçamento assim, considerável. Então, a ideia deles é que eu acho que era evitar que essa fissura se rompesse, né, se abrisse mais e que ela pudesse fraturar. Mas era impossível isso acontecer porque a parede dessa cerâmica é muito espessa, é muito espessa. Então, apesar de ter essa fissura, que deve ter acumulado ao longo dos anos, porque não tenho ideia de datação dessa peça, mas imagino que essa peça milenar, e então, com o tempo, realmente houve uma expansão, como ela tinha terra dentro, houve uma expansão dessas paredes, mas a fratura aí, eu acho que para ocorrer, teria que ter um impacto muito grande, porque a parede dela é muito grossa, então a cerâmica resistiria. Bom, aqui tem um detalhe, que é uma marcação de norte. Essa marcação já estava nessa embalagem, a gente só transpôs para cá, é a posição norte de onde foi encontrada a peça, né? Então, é um direcionamento que é uma informação que interessa aos arqueólogos. Então, ela não foi removida em nenhum momento, durante o processo todo de restauro, ela se manteve, e na área expositiva também, porque para fundamentar estudos futuros dessa peça. Bom, o estado de conservação. A peça menor tinha perda de material cerâmico, tinha fissuras e fraturas. E um acúmulo muito grande de particulados, que era terra, tanto na parte interna quanto na parede externa também da cerâmica. A peça, a urna maior, também o mesmo processo. Muitas fissuras de diversos tamanhos, de diversas profundidades, sujidades muito particulados, depositados na parte interna e externa da peça. Tinha essa rachadura que era proeminente, que era uma rachadura considerável, apesar de não estar separada, né? E aí eu estou tratando como uma fissura, uma grande fissura, mas ela possuía um distanciamento entre as partes, e essa era a grande preocupação deles, né? Até por isso que elas mantinham essa peça tensionada, como eu disse. E essas manchas de queima, que eram 3 manchas localizadas na parte superior da peça, e elas estavam em posições opostas. Essas manchas, acredito eu tenho quase certeza que foram geradas no processo de fabricação dessa peça, e que no processo de queima, devido ao tamanho dessa peça, ela precisou de ser escorada para que pudesse ser queimada, né? Para que durante a queima ela não se desfizesse ou não se movimentasse. E em contato provavelmente uma madeira em contato com essa peça, o processo de queima foi deficiente, então gerou essas manchas. Elas são bem circulares, né? Estão em 3 pontos da peça, e no fundo da peça há essa mancha negra, bem enegrecida, e essa mancha, acredito eu, se tratar porque no processo de limpeza, em alguns momentos, utilizando a limpeza úmida, quando se passava o algodão embebido com água destilada, o algodão ficou um pouco negro. Então, eu acredito que tenha sido uma deposição de carvão, e que essa peça, em algum momento, ela foi utilizada como um recipiente para fabricação de alimento ou de bebida. E esse carvão, durante o processo de queima, né, de aquecimento desse recipiente, ficou depositado nessa peça. Bom, diferente dessa primeira, essa peça ela possui um acabamento alisado, essa peça menor, um acabamento todo alisado. Essa cerâmica, essa peça maior, né, essa urna maior, ela é uma urna que eu
que no processo de fabricação eu classifico como rústica, porque não fizeram um alisamento dessa parte. Apesar de parecer que está homogêneo, mas ela, quando você vê de perto, ela é muito porosa, sabe? Não houve, no processo de fabricação, não teve um cuidado de alisar o barro para que ele pudesse estar compacto. Então, ele é muito poroso, ele é muito fragmentado, e essa terra se depositou nesses poros. Então, esse foi o grande desafio no processo de limpeza, né? Bom, já em seguida fizemos a documentação por imagem, né? Nesse processo, a gente fez o registro antes da intervenção, durante todo o período de intervenção, e a documentação final, que é com a peça restaurada. Bom, a limpeza. Foram feitos 2 tipos de limpeza, né? Iniciamos com a limpeza a seco, utilizando trincha, bisturi, aspirador de pó, diversos tipos de trincha, né? E, em seguida, uma limpeza úmida. Nesse caso, utilizamos o solvente, que foi água destilada. Na cerâmica, na urna menor, ela tinha umas fissuras muito grandes. E a minha preocupação é que essas fissuras elas pudessem, durante o processo de limpeza, que ela pudesse se transformar numa fratura. Então, foi feito um tratamento emergencial utilizando um adesivo. Vou falar um pouco à frente sobre esses adesivos. A gente fez um tratamento emergencial, em que se injetou um adesivo um pouco mais diluído para que estruturar essa fissura. E aí, em seguida, fizemos a limpeza a seco, retirando toda essa camada de terra que estava depositada, tanto internamente quanto externamente. E a etapa seguinte, a gente, fizemos também, porque a trincha, ela não retirava, ela retirou uma grande quantidade de terra que estava depositada em forma de pó, mas tinha terras que estavam depositadas em forma de concreção. E essas concreções não era possível retirar com a trincha. Então, aí, uma limpeza mecânica, utilizando um bisturi, que vinham retirando essas concreções, né, que é o trabalho mais complicado e mais difícil, porque ele está espalhado por toda a peça, e você tem que ir pontinho por pontinho, retirando. E aí, em seguida, fizemos a limpeza utilizando o solvente, né, que é a água destilada. Então, basicamente, por imersão, dando um banho nessa peça, na cerâmica, retirando toda essa camada de terra que estava depositada. Um detalhe que essa peça já tinha sido estudada pelos arqueólogos, então, por isso foi possível efetuar banhos nessa peça e retirando, eliminando todo esses resquícios de terra. Essa foto aqui inferior é um dos pontos da cerâmica que estava fraturada, da peça que estava fraturada. Tinha sido feita uma adesão anterior, uma intervenção anterior, utilizando um adesivo PVA. Para a cerâmica, eu sei que muitos museus utilizam o PVA, principalmente agregado com pó de cerâmica, para fazer a intervenção em peças cerâmicas. Mas o PVA não é indicado no restauro de cerâmica. E por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele é sensível à umidade, né? Então, tanto é que, desse processo, quando nos banhos que a gente deu nessas peças, a água sensibilizou o PVA, e aí foi possível fazer a remoção, utilizando aí bisturi, utilizando esses aparelhos, essas ferramentas odontológicas. Então, o PVA ele é muito sensível à umidade. E uma outra questão é que, no seu processo de envelhecimento, ele perde o poder de adesão. Então, não é muito indicado para cerâmica, principalmente cerâmicas de grande volume e de tamanhos grandes, né, porque essa sustentação, ao longo dos anos, pode comprometer a peça. Então, fizemos a remoção desse PVA todo, para que pudesse ser feita uma nova adesão com material mais adequado. Já na cerâmica maior, nessa urna maior, o que foi feito foi uma limpeza utilizando uma trincha de pelo mais rígido, onde a gente foi tirando essa camada, porque tinha pontos nessa cerâmica, nessa urna, que a concreção de terra chegava até 5 centímetros, 3, 5 centímetros de espessura. Então,
era praticamente varrer essa terra que estava depositada em cima da urna funerária, né? Aqui foi a primeira limpeza que eu fiz, para fazer uma comparação. Tinha aí mais ou menos um quinto da urna foi limpa, e aí foi a nossa grande surpresa, porque inicialmente o arqueólogo tinha me dito que essa era uma cerâmica que vinha de uma tribo indígena, onde a produção cerâmica utilizava um barro e que o resultado final era um tom avermelhado. Então, ele acreditava que a cerâmica teria esse tom avermelhado. Como ela estava coberta de terra vermelha, a sensação que dava é que essa camada era muito fina e que realmente a cor da peça era avermelhada, mas não. Quando a gente olhava numa lupa, você via que a camada era muito grossa, era muito espessa, e quando retiramos, a gente viu que a peça ela tinha uma coloração bem clara, assim, bem próxima ao branco, e bem compatível com a produção calcária. Provavelmente o barro que foi feito essa peça tinha uma composição calcária muito alta e que influenciou na tonalidade da peça, né? Então, as peças mais brancas, em geral, os barros têm uma composição calcária grande. E aí era compatível com a produção de outras tribos indígenas da região, porque essa região tem, como eu disse inicialmente, tem uma forte produção calcária. Bom, a outra etapa, assim como na primeira, eram as concreções de terra, né, que estavam por toda a parte. Ela estava toda pintadinha de concreções, e aí é um trabalho que foi mais demorado, porque tinha que, com uma lupa, vindo retirando ponto por ponto, porque ela não saía simplesmente com uma trincha. Por mais resistente que fosse a trincha, ela não sensibilizava. Então, era um bisturi mesmo, tirando ponto por ponto. E veja que nessa segunda foto é possível ver os poros da cerâmica, né? Eram os poros muito abertos, né? Então, parte desse material, dessa terra, foi depositado nesses poros. E a terceira etapa, que foi a limpeza úmida, que aí utilizamos também compressas de algodão, né, embebidas em água destilada, e ia fazendo essa remoção dessa terra que estava impregnado na superfície. Essa peça, ela poderia ter se passado pelos banhos, assim como a primeira, e não foi por dois motivos. Primeiro, porque nós não tínhamos um espaço em que eu pudesse fazer um tanque com água suficiente para mergulhar essa peça e poder retirar essa terra que estava depositada, né? A peça é muito pesada, e então precisava de mais pessoas trabalhando para manusear essa peça, e precisava de um recipiente que pudesse dar conta de que esses banhos fossem proporcionados. E uma segunda condição é que a parte interior dessa peça, ela continha resíduos de material arqueológico. E apesar dos arqueólogos já terem tirado amostras e já terem feito estudos sobre esse material, principalmente os ossos que foram encontrados, mas essa suposição inicial de que essa peça tenha sido, no passado, antes de se tornar uma urna funerária, ter sido um recipiente para produção de alimento ou de bebida, então é possível, isso é uma suposição do arqueólogo, que ainda tenha resíduos desse material nessas paredes. Então, internamente, a gente não fez uma limpeza como foi feita na parte externa. E um outro cuidado do arqueólogo, que aí entrou essa relação dentro do restauro, é que ele não queria que essa peça tivesse uma limpeza muito significativa, como aconteceu com a outra urna. Ele queria que essa peça mantivesse vestígios ainda do processo de enterramento, porém, com esse estágio branco dela, da peça, que foi uma surpresa para ele, ele queria também que a peça tivesse toda essa característica. Então, o que a gente fez, o que eu procurei fazer foi não fazer a remoção nos poros, que poderia fazer banhos, né, para que pudesse remover, então isso a gente não fez,
e manteve essa peça com essa característica clara, porém com nuances de terra, aí, que são as que ficaram impregnadas aí nos poros. Bom, em seguida, na parte interna, nós só fizemos a limpeza dos fragmentos que estavam soltos, e aí utilizou um aspirador de pó, aspirando todos esses fragmentos soltos, para evitar, como eu precisava de consolidar a parte interna, a terra poderia, não conseguia fazer essa separação, porque ela é toda circular, né? Então, movimentando a peça, os fragmentos movimentavam, então a gente aspirou esses fragmentos foram recolhidos para análise, se quisessem futuramente, e ainda permaneceu uma camada na parte interior. Bom, nessa outra foto, nós temos o fundo da peça, né? Que é uma mancha negra, provavelmente provocada aí pelo aquecimento, né? Pelo calor, pelo fogo, durante o processo de utilização dessa peça aí como uma vasilha, como uma panela, né? Bom, a etapa seguinte foi a estruturação do suporte. Na peça menor, o que a gente fez foi, nas fissuras, e para isso nós utilizamos um adesivo chamado Movital B60H e com solvente acetona. Então, inicialmente, a gente usou esse adesivo numa formulação mais raleada, né? Nas fissuras, injetando esse adesivo, e em seguida fizemos a união dos fragmentos, utilizando já uma formulação mais alta, a 15% em acetona. E então se aplicava o adesivo e vinha fazendo a união das partes, né? E ao final, essas peças elas foram tensionadas, utilizando as mesmas ligas de câmara de ar, para que, veja bem, a gente tinha uma área muito grande para fazer uma adesão. E, utilizando esse adesivo, como o solvente é uma acetona e ela é muito volátil, então eu tinha que utilizar uma quantidade grande de adesivo nessas áreas, para que pudesse ter tempo suficiente de juntar as duas partes e a adesão acontecer. Esse adesivo, como se utiliza acetona, o processo de adesão evaporou a acetona, a adesão ocorre. Então, é muito rápido. E o poder de adesão desse adesivo é muito alto. Então, o meu medo era que, utilizando uma quantidade grande de adesivo, essa adesão não acontecesse de formas em segundos, talvez, como normalmente se acontece com um fragmento menor. Então, eu mantive eles tensionados, essas partes, para que a adesão pudesse acontecer por completo. Já na outra peça, o tratamento que foi feito de estruturação do suporte foi nessa fissura maior, que estava mais aberta, a gente aplicou o adesivo, o Movital B60H, diluído também a 3%, e em seguida utilizei uma pasta de consolidação, uma massa de consolidação chamada pasta de Costia. Eu vou explicar lá na frente o que se trata. É uma pasta que se utiliza, os países aí que já trabalham com materiais específicos para cerâmica arqueológica, como Peru, Chile, o próprio México, utiliza já essa pasta há muito tempo, é uma pasta já conhecida. Então, eu estruturei essa fissura com essa pasta. Aí são as etapas de estruturação. E a etapa seguinte foi o nivelamento, né? Na peça menor, depois que ela foi completamente limpa, foi possível perceber que ela tinha nuances de cor, né? De cor terrosos, e os mais variados, fruto do processo de construção da própria peça, né? A gente pode ver aqui que você tem um amarelo mais claro, um tom terroso mais escuro, negro, enfim, a peça ela era completamente disforme do ponto de vista da policromia, né? Então, o que eu fiz? Eu utilizei a pasta cerâmica, que é a pasta que se utiliza para nivelamento, também vou explicar na frente a composição. Essa pasta cerâmica, inicialmente eu apliquei ela nas fissuras,
e nas áreas de união, de fragmento, e depois eu pigmentei essa pasta com várias cores, utilizando pigmento natural, com várias cores, e fui complementando, criando, já iniciando o processo de reintegração, mas utilizando a própria massa de nivelamento. Na outra urna, aconteceu a mesma coisa. Eu fiz o nivelamento também utilizando a pasta cerâmica, nas áreas de fissura, como a base, principalmente, que tinha muita fissura nessa região, da base da peça. Na parte interior, está aqui dentro, aqui a parte interior da peça também tinha uma fissura, porque essa fissura maior, ela transpassava, né, para os dois lados, e então eu fiz a estruturação do suporte e depois precisava do nivelamento dos dois lados, tanto da parte exterior quanto da parte interior. E em seguida, o processo de reintegração cromática. Para isso, utilizei a tinta a óleo da Maimer com enxilol e fomos fazendo a reintegração, ou seja, fazendo essa passagem dessas áreas que tinham sido complementadas com essa massa de cerâmica pigmentada e foi fazendo a passagem dessas tonalidades para que pudesse ficar menos agressivo essas uniões, né? Essas uniões de fragmentos que foram feitas, esse nivelamento. Um caso curioso é que nessa peça, na cerâmica maior, na urna maior, o arqueólogo pediu que tivesse uma unidade dessa cerâmica, dessa intervenção, com outras peças que já se encontravam expostas no museu e que já tinham sido passadas por intervenção também, por um outro restaurador. E, no caso, como eram peças que estavam muito fragmentadas, a união das partes para a constituição do todo, né, quando ele fez o armado dessas peças, que é um quebra-cabeça, basicamente, que foram unindo, o material que ele fez, a união dessas partes, ficou muito aparente. Então, ele queria que também essa intervenção ficasse aparente, para criar uma unidade na área expositiva. Isso é um problema para a gente, né, restaurador, porque você quer tornar a peça o mais íntegro possível, né? Claro que utilizando os recursos, mesmo os visuais ou qualquer outro exame especial, é possível você ver a intervenção. Mas para o restaurador, você quer que aquela peça esteja mais íntegro possível, né? Mas como é um objeto arqueológico, o tratamento é outro também. Então, tive que entender isso. Na cerâmica menor, ficou menos evidente o processo de intervenção, né? Apesar que quando você chega bem próximo, você percebe, porque eu utilizei pontilhismo, então você consegue perceber há uma diferença na superfície, mas na urna maior, ela era muito porosa e não era alisada, como eu disse, não tinha um acabamento alisado. Então, essa reintegração, assim como o nivelamento, ele teve que obedecer um pouco essa rugosidade que tinha a superfície da cerâmica. Bom, e aí é o resultado final, né? A cerâmica, a urna funerária é menor, como foi encontrada, e após o restauro, né? Com as nuances. Veja que aqui é possível, por essa foto, ver que tem uma área de fragmento e que ela foi unida, mas, porém, com uma linguagem visual mais adequada, né? Essa é a mesma parte que está aqui. Essa mesma parte que é aqui. Porém, tem uma unidade melhor, né, visual. No caso da cerâmica da urna maior, ela ficou mais clara, sem dúvida nenhuma, um tom mais puxado para um rosa, né, um bege, se é que pode se dizer assim, e a fissura ficou bem aparente, né, de forma, até aqui pela foto está até mais aparente, olhando em loco, ela não grita tanto, não aparece tanto, mas é evidente. Quem olha, e a peça, ela, na área expositiva, ela ficou
com essa fissura para fora, para que as pessoas pudessem perceber. Um outro problema que eu tive no museu, porque eu comecei o trabalho, o museu ele tem 2 andares. A reserva técnica, eu trabalhei na reserva técnica, e a reserva técnica ela tinha uma boa iluminação, porque tinha 2 portas laterais, então a luz do dia era perfeita para trabalhar. Então, essa peça menor, eu trabalhei lá, fiz a reintegração lá, mas essa peça maior, ela teve um problema, porque ela estava na reserva técnica e ela precisava subir para a área expositiva. A ideia é que ela subisse depois que terminasse a intervenção. Mas o museu teve um problema, essa coisa é um museu municipal, depende de recursos, e ele recebeu um recurso através de um ataque, e esse recurso previa a remoção dessa peça. Então, eles tiveram que fazer a remoção no meio do processo de intervenção. E aí foi um problema muito grande, porque ela subiu para o espaço expositivo, onde a iluminação era super deficitária. E lá eu tive que utilizar uma iluminação que não era a iluminação ideal, né? Então, o trabalho ficou um pouco comprometido em função disso, porque é uma urna que, para fazer esse transporte sem sedimento interno, foram 6 homens para carregar essa urna e botar na parte superior. Então, foi uma pena também. Eu acho que, de certa maneira, o resultado talvez poderia ter sido melhor dessa intervenção, né? Bom, então, falando um pouco sobre os materiais, né, em todo o processo dessa intervenção, dessas 2 peças, foram utilizados 3 tipos de materiais, basicamente, né? São materiais que não são muito conhecidos no Brasil. Eu tenho feito e tenho procurado divulgar esses materiais para que outras pessoas possam se interessar pela cerâmica, pelo uso desses materiais. Mas, porém, esses materiais já são largamente utilizados aí nos países da América Latina, como Chile e Peru, utilizados na Itália. São materiais perfeitamente compatíveis com suporte cerâmico, né? E estão baseados aí nos princípios fundamentais da restauração, que é a estabilidade, a flexibilidade e a retratabilidade, né? O processo de reversão dessa intervenção é muito fácil, utilizando o mesmo solvente, que é a acetona, se retira os adesivos e essas pastas com muita facilidade. Porém, eles têm um alto poder de adesão também, mas são sensíveis ao mesmo solvente utilizado na sua composição. Os materiais empregados nos procedimentos de intervenção foram o adesivo, né, aplicado nas uniões de fragmento, a pasta cerâmica ou massa de nivelamento, utilizado para dar cobertura e nivelar as uniões de fragmentos e recompor as áreas com pequenas perdas de material cerâmico, e a chamada pasta de costia, que é utilizada para a recomposição de faltantes. E, no caso, foi utilizado para a estruturação da rachadura daquela fissura grande da urna funerária maior. Bom, sobre os materiais, o adesivo Movital B60H. Esse adesivo, infelizmente, não se encontra no Brasil, né? Quando eu vim do México, eu trouxe uma quantidade expressiva desse adesivo, e depois que eu voltei ao México, nas minhas viagens, eu sempre que vou, eu trago mais uma quantidade, né? Porque, apesar é um adesivo que a formulação dele ele vem em um pó, e ele rende absurdamente, mas eu tenho adesivo aí por um bom tempo, né? Então, não é um problema isso, apesar de não ter no Brasil. Esse adesivo é um adesivo sintético, termoplástico, flexível e transparente. Como eu disse, apresenta como um pó branco, né? E solúvel em solventes com grande quantidade de pontes de hidrogênio, como acetona, etanol, álcool isopropílico, butanol, dentre outros. O pó em contato com esse solvente, ele se torna viscoso e transparente. Aqui na foto a gente tem exatamente um exemplar de um adesivo já formulado, né? Ele é um pouco amarelado, levemente amarelado. Esse adesivo trata-se de um polivinil butiral com diferentes pesos moleculares e diferentes graus de acetalização. Portanto, um polímero orgânico sintético, membro da família das resinas de acetato de polivinila, produzido comercialmente a partir da reação do álcool polivinílico com o butiraldeído e um processo especial chamado de acetalização. Para essa intervenção, nós utilizamos
duas formulações, né, 3,5% em acetona para injeção nas fissuras e a 15% para adesão dos fragmentos. O fabricante desse adesivo é um fabricante americano, né, chama Curaray América, e infelizmente não está disponível no Brasil. A pasta cerâmica. A pasta cerâmica ela foi utilizada no nivelamento das peças, né? Então, a composição, basicamente, dela é um solvente para o aglutinante, que, no caso, o aglutinante aqui é um outro adesivo, que se chama Movilite 50, e esse adesivo aqui vai dar coesão às partículas da pasta. Esse adesivo tem produção dele no Brasil, porém, não na formulação de grânulos, como ele se apresenta, né? Que é o que nós utilizamos para fazer essa pasta. No Brasil, se encontra ele na formulação de emulsão. E eu testei esse adesivo, mas ele não teve bons resultados, até porque esse adesivo, a emulsão, ela contém água. E esse adesivo, em água, o poder de adesão dele é diminuído em N vezes, né? Então, a última notícia que eu tive é que esse adesivo, o fabricante deixou de fabricar, o Movilite não fabrica mais em grânulos, eles só estão fabricando em emulsão, e em contatos com os amigos restauradores do México, eles estão estudando para ver a substituição desse adesivo por outro, porque ele é fundamental na confecção dessa pasta, né? Então, a pasta é esse adesivo Movilite com solvente acetona, adicionados das cargas, que são carbonato de cálcio, caolin, que tem um grande poder de absorção e cobertura, e fibra cerâmica, né, que é uma fibra de vidro que dá resistência às variações de temperatura, né, que resiste a alta temperatura, e vai dar uma resistência mecânica à pasta. Então, o que faz com que essa pasta ela possa se tornar resistente sobre o corpo cerâmico, né? Então, graças a essas cargas. E a outra pasta é a chamada pasta de Costia, que foi utilizada na reposição das peças, né? Você tem a peça foi fraturada e perdeu, você pode reconstituir utilizando essa pasta. Ela basicamente é utilizado uma combinação de materiais, acetona, acetato de etila, acetona como solvente para o aglutinante, que nesse caso é o mesmo adesivo que eu utilizo para fazer a união das partes, que é o Movital B60H, o acetato de etila, xilol, álcool etílico e água destilada, somado às cargas, que é carbonato de cálcio, caolin e também a fibra cerâmica, que é a fibra de vidro. Então, tudo isso misturado, se produz essa pasta cerâmica, que se pode ser utilizado para estruturação. Uma outra forma de utilização dessa pasta é você prensá-la e fazer tipo uns biscoitos dessa pasta, lá eles chamam de gaietas, mas são biscoitos, né, que você pode fazer de diversos tamanhos e espessuras variadas, e essa pasta, quando ela seca, você pode recortá-la e fazer a substituição de partes faltantes. E aí você faz a junção utilizando o adesivo Movital, tranquilamente, se utiliza como parte faltante. Nesse caso, nessa intervenção, não foi preciso. Bom, esse mesmo material, além dessas intervenções, eu utilizei também no trabalho de conservação e restauro que a gente fez no Museu da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse museu ele conta com umas réplicas em gesso das obras do original de Aleijadinho, que foi feita na década de 60 pelo professor Mesquezi. Então, algumas dessas peças precisavam de intervenção, estavam fraturadas e tinha muitas fissuras, e eu utilizei o mesmo adesivo, esse Movital B60H, na estruturação dessas peças, né, para união de fragmentos. E isso foi possível porque o gesso ele possui a mesma propriedade que a cerâmica, é tão poroso quanto, e a aplicação desse adesivo foi fantástico lá. Nesse caso aqui são os púlpitos, se não me engano, esse é da igreja de Sabará, que a gente utilizou, e o medalhão da igreja de São Francisco de Ouro Preto, que também as partes que estavam fraturadas e fissuradas, a gente utilizou o adesivo.
Bom, então, é a possibilidade de utilização desse adesivo em outros materiais, que tem a mesma particularidade, a mesma propriedade. Bom, aí tem uma bibliografia básica de algumas, do que me baseei para esses trabalhos, e aqui deixo os meus contatos, né? Agradeço aí a oportunidade de estar apresentando esse trabalho para vocês. Obrigada, Gislau. Acho que a Andrea está abrindo a câmera. Estava abrindo a câmera. Muito obrigado. Eu acho muito interessante, né? Porque nem todo conservador restaurador tem a oportunidade de fazer uma intervenção em urna funerária. Então, e experimentar, além disso, produtos novos, que eles tenham toda essa característica, né, da restauração, que estejam de acordo, né, com as atividades, né, que o conservador restaurador exerce. E a possibilidade, né, que tu tens de trazer novos produtos para o conhecimento aqui, né, do Brasil. Isso aí é fantástico. É uma pena que não comercializam aqui. A gente já tem um par de perguntas, né, na sequência. Eu só vou começar com uma pergunta bem simples, né, mas eu gostaria muito de saber, antes de tu ter essa experiência com essas urnas funerárias, né, seguindo pelo material arqueológico, pela cerâmica arqueológica, se tu teve alguma situação anterior, por exemplo, trabalhando, fazendo a conservação, a restauração, ou foi a primeira vez que tu fez, e após esse trabalho, se tu ainda segue com cerâmica arqueológica, ou isso aí, por enquanto, ela está em stand-by. Porque a gente sabe que nem sempre o conservador ele consegue escolher que tipo de trabalho ele faz. Obviamente, cada um de nós tem a sua preferência de trabalho e tudo mais, mas em alguns aspectos, muitos decidem experimentar atividades novas como para, digamos assim, entre aspas, não perder a mão, né, a prática e revisitar o que a gente tem aprendido, né, na academia. Então, eu gostaria de saber, antes de começar com as perguntas do pessoal aqui no chat. Tu só liga o microfone. No Brasil, esse foi meu primeiro trabalho com cerâmica arqueológica. Durante o curso de restauro, essa graduação sanduíche que eu fiz no México, o trabalho final era o restauro de uma peça arqueológica. E para mim foi muito engraçado isso, porque o sonho, acho, de todos nós que estamos aqui em Minas, né, é um dia trabalhar fazendo o curso de graduação. Eu pensava, o que é que talvez eu ia pirar minha cabeça se eu tivesse que trabalhar um dia, né? Eu pensava, assim, uma obra do Aleijadinho, que é uma coisa que para mim era uma coisa inacessível, assim, né? Uma obra super representativa. Imagino que uma obra daquela diante de uma obra dessa, eu iria tremer nas bases, literalmente. E quando eu fui fazer, durante esse curso essa graduação no México, quando a gente teve um momento de conhecimento das peças e de distribuição. E quando foi um sorteio, e quando eu sorteei, tirei a peça que caiu para mim, ela tinha 300 anos antes de Cristo. E eu pensei o que fazer, porque era uma peça que ela tinha 21, ela estava fraturada em 21 partes. Era uma peça muito pequena, mas aquilo me deu um pânico e foi um momento que eu me senti assim, um mosquitinho, né? Que eu pensei, gente, como botar a mão numa peça que tem 300 anos antes de Cristo, né? Ela tinha datação confirmada, inclusive. Com presença de manganês, que é uma coisa que na cerâmica arqueológica, ter presença de manganês é a constatação de que essa peça realmente
é milenar, né? Tem sei lá quantos anos. Então, aquilo foi fantástico para mim, assim, né? E fiz uma restauração interessante, concluí a restauração, foi fantástico, com louvor, assim, fiquei muito gratificado de ter feito, o resultado foi muito bom. E voltando para o Brasil, surgiu essa oportunidade, foi o primeiro trabalho arqueológico. A partir daí, o que eu tenho feito foram trabalhos com cerâmica popular, principalmente cerâmicas do Vale do Jequitinhonha. Então, trabalhei na minha graduação, meu TCC foi nessa área. Agora, no mestrado também, estou trabalhando com um acervo do Vale do Jequitinhonha, trabalhando técnicas e materiais também. Mas engraçado porque esse museu lá em País, eles estão com um acervo grande de cerâmica, mas dependem de recursos, né? Um museu municipal. Então, já me ofereci também, até como voluntário, para ir lá fazer um trabalho. Mas eu acredito que a quantidade de acervos cerâmicos trabalhados nos museus ainda é incipiente comparado a outros materiais, né? Até o Rafael Milheira está aí, eu estou falando, de repente posso estar falando uma bobagem, né? Mas, assim, eu tenho visto pouca demanda de cerâmica arqueológica nos museus, assim. Eu não sei se é por desconhecimento também. Eu não sou restaurador de cerâmica arqueológica, né? Porque restauro também madeira, pintura de cavalete, papel, enfim, tenho informação para isso, mas resolvi direcionar toda a minha pesquisa, canalizar todo o meu estudo para cerâmica, porque eu acho que é um complemento de material que, basicamente, nós não temos na graduação. Então, a partir daí, esse meu desejo, eu comecei a ampliar essas minhas pesquisas. E que venha material arqueológico para que eu possa ter oportunidade de trabalhar. Eu acho que foi uma excelente oportunidade, porque ele estando em fragmentos, a gente e o público não tem a ideia do tamanho, do peso completo, do formato completo, Exatamente. digamos assim, do que ele era naquele momento. Obviamente, são várias linhas de restauração, então tem alguns que eles vão respeitar a peça, ela fragmentada, e eles não vão unir, né? Mas o bom que tu conseguiu fazer, e isso aí, todo mundo está te parabenizando por isso, primeiro, pela excelência do trabalho, pela excelência na escolha do material, então, a preocupação de todo conservador restaurador, cada vez que pega uma peça, e tu sendo, digamos assim, novato, entre aspas, pegando uma peça de 300 anos antes do nascimento de Cristo, eu acho que me dá a sensação de que tu sentiu o peso do mundo nos teus ombros. Porque Sim. É uma responsabilidade enorme fazer uma coisa assim, com uma coisa antiga, né? Tão antiga Sim. E datada e confirmada na datação. Outra coisa é quando nós estamos em aula, que a gente leva alguma coisinha, que já Sim. É nossa, a gente pode experimentar, estragou ou não ficou legal como teria que ser, a gente aceita. Mas isso aí é a responsabilidade. Então, repassando tudo o que os que estão nos assistindo agora, eles estão, digamos assim, entusiasmados, né? Porque dificilmente a gente consegue ver uma funerária completamente restaurada e que tu consigas notar e perceber qual é a intervenção. Então, na verdade, tu juntou todo o teu conhecimento e tu entregou um trabalho para a comunidade, para a população e para o patrimônio, né? Fantástico e de excelente qualidade. A professora Karen Caldas, ela perguntou, ainda que a cerâmica já tivesse sido estudada por arqueólogos, como controlar a penetração dos resíduos, das sujidades e concreções para o interior da pasta cerâmica, em razão de ser tão porosa? É impossível isso. Porque essa é uma característica da cerâmica. Ela é porosa, né? Então, você tem que ter um ambiente, aí já é uma questão de conservação, você tem que ter se ela está no museu,
tem que ter um ambiente controlado, né? Porque o grande problema das cerâmicas com relação aos poros, né? Essa porosidade dela, são dois problemas. Um são as intervenções que nós realizamos, né? Com materiais inadequados. Então, o caso do PVA é um exemplo claro disso. Essa peça que eu restaurei no México, por exemplo, ela tinha dois adesivos. Um era o adesivo que era tipo um super bonder, que foi utilizado, e o outro, muito PVA. Então, o PVA, além dele ser, de ter essas questões que eu levantei, de ser sensível à umidade, e no processo de envelhecimento dele, ele perde o poder de adesão, ele penetra no poro, e dependendo da parede cerâmica do objeto, é impossível de você retirar ali sem perder fragmentos. Então, você acaba no processo de limpeza, que às vezes você utiliza equipamentos com pressão pontual, regulada, para que você possa retirar, você vai perder fragmentos ali. Então, o uso do PVA, eu sempre falo com todas as pessoas que eu posso ter contato, é melhor que não utilize. Eu sei que muitas vezes o caso, até a peça se manteve com a utilização do PVA, mas ao longo do tempo, principalmente em museu, que vai passar anos ali aquela peça, o PVA vai envelhecer, então esse é um grande problema. O outro problema são sais. Então, a presença de sais nas cerâmicas é um grande problema. E, principalmente, os acervos que estão localizados em litoral, né, que tem uma presença de sais muito grandes. Então, esse é um problema. Essa peça que eu restaurei no México, por exemplo, ela tinha tantos sais que interferiam na decoração da peça, quanto as sais que estavam nos poros. Esses sais que estão externos, é fácil de retirar, mas os que estão dentro dos poros, aí não. E aí foi o meu primeiro desafio, foi porque eu nunca imaginava, bom, peguei uma peça do século 300 anos antes de Cristo, para remover esses sais que estavam dentro, porque a gente fez testes, e através dos testes a gente detectou que havia presenças de sais, e que eles tinham que tirar, que eram os sais mais nocivos, que eram os cloretos. Então, e eles só era possível remover através de banho. E aí foi o frio na espinha. Como eu vou dar um banho numa peça cerâmica de 300 anos antes de Cristo, né? Na minha loucura, assim, né, na minha falta de informação inicial, eu imaginava que a cerâmica iria se desfazer dentro de um banho, né? E não, a cerâmica ela tem uma resistência, um alto poder, né, assim, de impactos, porque a parede é muito espessa, principalmente essa cerâmica arqueológica. Então, foram banhos sucessivos para retirar esses sais. É um processo que aparentemente é simples, mas ele é trabalhoso de se fazer e tem que ser feito, porque o que acontece é que esses sais, quando eles penetram nos poros da cerâmica, eles penetram em formas de cristais. E eles entram numa situação em que o cristal é menor do que o poro, então ele entra e acomoda. Mas quando ele hidrata, quando ele passa por um processo de umidade, né, e esses cristais eles se hidratam, e aí eles expandem, e ele vai se tornar maior que o poro, e aí é o que causa as fissuras, é o que causa os rompimentos, né? No caso da cerâmica arqueológica, esse é um grande problema, porque elas estão sempre, a maioria, em contexto de enterramento. Ali elas recebem chuva, pode ser chuva ácida ou não, às vezes são solos agricultáveis, onde há uma grande deposição de fertilizantes, e aquilo tudo é lixiviado, né, com a água, com a chuva, desce e é depositado nas cerâmicas. Então, a cerâmica arqueológica, quando ela vem do resgate, é um problema muito grande, porque não é simplesmente a questão estética, né? Você tem essa questão da porosidade. Então, o que fazer, professora Kari, é uma das coisas mais difíceis, assim, não tem... o controle de umidade, sem dúvida nenhuma, e ele está em um local ideal, né? Com menos exposto a particulados, a locais que têm emissão de sais, mas isso é difícil, porque está presente no ar, né? Então, se pode controlar, mas não pode deixar com que ela esteja completamente neutra, isenta disso. Muito complicado, né? Sempre tem alguma coisa que a gente precisa fazer, e são essas dúvidas existenciais, né?
que se a gente não trata, e depois que a gente trata, tem que estar num lugar que consiga conservar, né? Porque senão ele pode voltar a ter algum problema, né? Se não está no lugar bem guardado. É complicado porque às vezes, no acervo arqueológico, você não tem só cerâmica, né? Você tem outros elementos, e aí, às vezes, a condição de ambiente não é ideal para um material, então é um desafio, sim. Os diferentes tipos vão precisar de temperaturas diferentes, Exatamente. de umidades relativas diferentes, de invólucros diferentes. Exato. Então, é muito complicado tu conseguir compartimentar esses acervos para que eles estejam num patamar ideal. Então, sempre algum tipo, ele vai sofrer um pouco mais que os outros, né? É verdade. É complicado. A Raquel, ela perguntou se tem algum lugar onde podemos encontrar as fichas técnicas desses adesivos e dos outros materiais que tu utilizou, e se você consegue comprar pelo correio de empresas estrangeiras. As fichas técnicas, os vendedores... eu comprei no México. Se tem essas fichas, quando você compra, você tem essas fichas, sim. Eu tenho contato de um fornecedor no México, eu não sei se ele envia, né? Eu acredito que sim. Hoje em dia, isso é muito fácil. Eu tenho um pouco de adesivo, Raquel, se você quiser, eu posso te ceder, não tem problema nenhum. E posso te passar o contato também desse fornecedor. O que acontece é que para a gente hoje não é barato, né? Porque o dólar está muito alto, né? Então, essas vendas todas ocorrem em dólar. Então, realmente é muito caro. Então, trazer isso... Eu lembro que a primeira vez eu pedi uma amiga, uma restauradora, que comprasse e me mandasse. Ficou muito caro, porque o envio ficou mais caro do que o produto. Então, aí o que eu fiz foi, depois que eu tive essa experiência no México, eu voltei 4 vezes. Todas as vezes que eu vou, eu trago um pouquinho, mesmo que seja pequena quantidade, mas eu vou ter sempre aqui o material. Vai ter problema. E tu tinhas falado que tu utilizou para cerâmicos e tu utilizou para aqueles moldes. Tem exatamente de gesso. Tem, além da cerâmica e do gesso, tu já experimentou em outro bem? Não. O teste como para ver o... Não, porque eu não tive nenhum outro material que pudesse ter contato que tivesse características parecidas, né? No caso do gesso, ele tem um comportamento bem parecido com a cerâmica, né? Ele também é poroso, com um grau de porosidade menor do que a cerâmica. Também ele recebe essa umidade, né? Expele também, faz essa mesma movimentação que a cerâmica. Então, foi por isso, a gente fez até um teste, e a Raquel trabalhou comigo nesse restauro. A gente fez um teste inicial e teve bons resultados, e aí a gente acabou utilizando. Mas é possível, né, a gente tentar a aplicação desses materiais em outros objetos e ver como eles se comportam. Isso aí é muito tranquilo. Eu acho que faz parte aí da nossa vida como restaurador, né? A Karen, ela voltou a dizer que ela já viu um trabalho teu, né, sobre outros bens arqueológicos, né, e que é muito legal ver as pessoas trabalhando nesse campo e com tantas possibilidades para os conservadores e restauradores. Tem uma pergunta da Olga Cabral, que ele diz assim, qual foi a sensação de trabalhar com essas cerâmicas magníficas? Pois é uma coisa muito engraçada isso, porque eu, desde criança, eu tive um gosto muito grande pela arte popular, né? Mas eu sempre muito mais voltado para a madeira do que para a cerâmica. Eu sempre achava a cerâmica algo que não me era interessante. Não sei se é porque era muito frágil, não tive contatos com... E aí, desde que
fiz esse curso no México e que eu passei por todo o processo, entendendo como é que se constitui, desde a formulação química da cerâmica, até do barro, da argila, até a formulação, até chegar numa peça para intervir, é uma coisa que é fascinante, porque todo o processo da cerâmica é sempre uma surpresa, né? O artista, quando ele molda a cerâmica, e ele põe para secar, a cerâmica sofre uma redução, então ela pode deformar, ou ela pode não ter nenhuma alteração. Quando ela vai para o forno, ela pode estourar, ela pode deformar, ela pode virar uma outra coisa. Então, é sempre uma surpresa, do ponto de vista da criação, a cerâmica. E isso foi me fascinando, assim, cada momento que eu estudo um pouco a cerâmica, eu fico fascinado. Quando você pega um objeto desse arqueológico, que hoje eu estou falando de objetos que são produzidos hoje, mas quando você pega um objeto desse arqueológico, que é produzido da mesma forma, porque hoje se faz dessa maneira, é porque os antepassados fizeram. E você vê como que conseguiram, porque se para mim hoje é uma maravilha, essa transformação do barro em cerâmica, você pega um barro, molda e vira uma cerâmica, um objeto duro e rígido, quase pétreo. Você imagina isso para eles lá atrás, a descoberta disso e a utilização disso, né? E tem peças fantásticas, peças belíssimas que são feitas. A gente aqui, eu não estou nem falando, não entendendo na questão da decoração, mas tem decoração que é feita com o próprio barro, que é uma coisa esplêndida, assim, que é um domínio artístico sobre uma peça, ou seja, o próprio barro, que é a matéria que você esculpe, você utiliza como tinta para poder fazer a policromia. Isso é fantástico. Então, realmente, você está com essa peça, assim, esse primeiro contato com essa peça de 300 anos antes de Cristo, também, que era um recipiente, era um contenedor, realmente eu me senti assim, um ser pequeno diante daquilo, né? Tinha outras peças também com a mesma datação, que vários outros colegas utilizando, mas eram os colegas que estavam começando, porque o curso de cerâmica lá no México, ele nas classes iniciais. E eu já estava formando, né? Eu estava no meu último ano quando eu fui fazer o intercâmbio, e caí numa turma de primeiro ano. Então, para eles, tudo era novidade. Agora, para mim, aquilo era fantástico, assim, né? Uma peça daquela, e eu imaginava, quando é que eu vou botar a mão, né? E aí eu não só coloquei a mão, como lavei, dei banho, tirei os sais, desfiz a peça inteira, armei, enfim, é fantástico, né? No caso das urnas, tem uma coisa muito, muito, muito louca isso, né? De você saber que aquela urna foi um objeto para produção de alimento e bebida e que se transformou numa urna posteriormente, que talvez pela importância daquela pessoa que foi enterrada dentro daquela casta, ou dentro daquela tribo. Ou seja, utilizaram o recipiente que produz o alimento, que é o fundamental para eles, ou a bebida, para enterrar aquela pessoa. Então, aquela pessoa devia ser alguém importante, né? Assim, isso é uma leitura que eu estou fazendo a partir de papos assim com o arqueólogo e que a gente trocou informação. Realmente um viajar assim ao longo do tempo, né? Você imaginar aquela peça, o porquê, o que foi, né? Qual foi o uso, o sentido daquela peça ao longo desses anos todos? É fantástico isso. É fantástico. Quando a Karen fez a pergunta, ela estava mais focada para o banho. Então, como que tu consegues controlar, se tem como controlar, essa penetração dessa sujidade e essa concreção no momento que tu dá o banho? É possível controlar? Como que tu faz para evitar? Porque, obviamente, a peça cerâmica ela é porosa, tu já falou que quando vai se modificando pela umidade ou pela água, ou quando ela está enterrada, ela aumenta, né? Então, ela está num poro, por exemplo, e ela aumenta e ela começa a fazer as fissuras. E como que tu controlas isso aí para tentar de não ocasionar um problema mais para frente? Porque, na verdade, no momento que tu retira uma peça, ou a urna ela foi retirada de onde ela estava, quem sabe no fato de tu dar o banho, tu vai aumentar muito mais a umidade naquele momento, né? Então, para evitar uma nova, digamos assim, um novo problema a ela no momento que está sendo
com intervenção com água, né? Tem alguma... A cerâmica, apesar se pode levar umidade para a cerâmica porque ela consegue expelir a umidade com muita facilidade. O problema dela, nesse processo, são sais, né? Porque, às vezes, ela recebe a umidade, ela retém os sais e expele a umidade. Então, esse é o grande problema. Mas, durante os banhos, o banho é controlado, né? Ele não é aleatório também. Eu não chego lá, abro a torneira e encho uma bacia, mergulho e tiro, não. É um banho controlado. Para eliminação de sais, que basicamente os banhos são utilizados, você utiliza um condutímetro, né? Então, você vai medindo o pH da água para ver se os sais estão sendo eliminados, né? E à medida que os sais estão sendo eliminados, o pH vai aumentando, né? Porque aquilo transfere para a água, aquilo sai para a água, ou seja, os sais estão saindo da cerâmica, entrando para a água, e aí você até isso zerar. Quando ele zera, você, em tese, né? Em tese não, na prática, retirou os sais dessa água. No processo esse tratamento aquoso, que você faz para tirar essas impurezas, né, possivelmente, vai depender da espessura do corpo cerâmico, né, e também do tipo de barro que foi utilizado, porque tem barro mais que vai produzir uma cerâmica mais porosa, outros não. Em tese, a cerâmica ela é porosa, né? Agora, os poros eles podem ser maiores ou menores, dependendo do tipo de barro que você utiliza, da configuração, da composição desse barro. Então, respondendo a pergunta, os banhos, eles têm essa função. Eles, em tese, eles penetram nos poros, vão retirar esses sais, vão retirar essas impurezas, e o processo de secagem da cerâmica é muito rápido, porque ele expele essa umidade muito facilmente. E aí tem assim, uma forma muito clara da gente ver se os filtros de barros antigos, né, que se usa ainda muito nas populações do Vale de Jequitinhonha, se utiliza muito filtro de barro. Quando você coloca água, ele absorve, né? A água acabou, ali ela seca por completo. Então, esse é o processo. A secagem da cerâmica, por ela ser muito porosa, ela expele rapidamente essa umidade que está contida ali. Então, isso não é um problema. Os banhos podem acontecer, inclusive, no processo de restauro, por exemplo. Eu tive peças de colegas lá no México que as peças estavam aderidas com Super Bonder e eles utilizaram banhos. Eu usei só água destilada para fazer tanto a separação das peças que tinham PVA, porque o PVA é sensível à água, mas eu tive colegas que tiveram que utilizar banho de xilol, por exemplo. Então, a peça foi imersa em uma bacia de xilol para poder conseguir fazer essa desunião que tinha sido feita com o Super Bonder, por exemplo. Então, e a cerâmica resiste tranquilamente, sem o menor problema. A gente pensa que porque é mais antigo, ela vai se quebrar bem, como tu tinhas falado, né? E aí, quando tu falas que fez um banho em xilol, falei, bom, é sinal de que ele é muito mais forte do que a gente... Sim. Porque o que determina a fragilidade da cerâmica é a parede da cerâmica, né? Então, às vezes, é uma peça muito pequena, mas a parede é muito espessa. E as cerâmicas arqueológicas, eu acho que dificilmente, seria bom se o Rafael tivesse aí, que ele poderia dizer, dificilmente você vai encontrar uma parede cerâmica muito fina, né? Praticamente não tem, são paredes muito espessas, assim. Bom, eu posso estar falando uma bobagem aí, mas pela minha experiência, pelas cerâmicas todas que eu já tive contato, são todas muito espessas mesmo. Então, elas são super resistentes. E a cerâmica, quando ela passa pelo processo de aquecimento, se ela passou no processo de manufatura, né? As etapas são: você esculpe, deixa ela secar para que essa água que foi agregada, que vira o barro, né? Que transformou o barro maleável, essa água que foi agregada, ela evapora. Quando ela se evapora, ela já começa um processo de rigidez. A cerâmica já se torna um pouco dura. Quando ela passa pelo processo de queima, aí a cerâmica, porque a composição química do barro que é o silicato de argila hidratado, né? Silicato de alumínio hidratado,
a composição dele é água. Então, quando ele vai queimar, essa água da composição química sai e aí endurece, aí petrifica, vira pedra. Então, a cerâmica, às vezes a gente fala que é frágil, mas ela é frágil porque a parede é fina. Aí sim vai ser uma cerâmica muito frágil, assim como acontece com as cerâmicas de alta temperatura, que é o caso da porcelana, por exemplo, que uma porcelana é uma casca de ovo, muitas vezes, mas é uma cerâmica que foi feita a alta temperatura, assim como um prato, uma louça qualquer. Né? Então, o que vai depender da parede cerâmica, o corpo cerâmico. Né? Se ela for espesso, não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo. Nós não temos mais perguntas. O que o pessoal está enchendo aqui no bate-papo público, e tu podes ver, o Rafael ele falou que as cerâmicas têm espessuras que geralmente dependem da funcionalidade da vasilha e depende para que foi feita para ser usada. Então, depende da finalidade que ela vai ser mais, digamos assim, mais grossa a parede ou não, né? Diz que ele diz que existem cerâmicas bem fininhas, mas a maioria é mesmo cerâmica com 8 a 12 milímetros de espessura. Nada como ter uma pessoa que sabe sobre... agradecemos muito a intervenção do professor Rafael. Como a gente já não tem mais perguntas, num primeiro momento eu queria te agradecer muito a disponibilidade. O que todo mundo está comentando agora é sobre a notória paixão que tu tens, sobre a cerâmica e sobre o que tu faz. Geralmente, quando a gente fala do que a gente gosta, se nota nos olhos. Geralmente, nós conseguimos notar quando a gente está reunindo todo mundo, mas a gente conseguiu notar pelo teu tom de voz que tu é um apaixonado e obviamente, tu te esforçou, né, e tu ampliou o teu conhecimento, né, e a professora Andrea, ela pode corroborar ou não, e todo mundo, ele está praticamente encantado com tua fala. Nós agradecemos muito pela oportunidade de tu trazer um trabalho que tu ainda não tinhas apresentado, como tu tinhas falado para a Raquel, a gente se sente honrado, né, é maravilhoso alguma pessoa compartilhar o conhecimento, o material novo, como que fez, qual foi a dificuldade. Geralmente, quando um conservador restaurador vai realizar uma intervenção e quando mostra o produto final, o bem ele já restaurado, muitas vezes não diz todas as dores de cabeça que deu, né? Então, isso aí é maravilhoso porque todo mundo, em algum momento, se tentou de puxar os cabelos, porque o que a gente tinha planejado fazer não teve como fazer, e a gente precisou partir para plano B, plano C, plano D, e aí vai. Cada bem, ele vai se comportar de uma forma. A gente pode estudar muito, mas ele pode justamente ter uma pequena reação que a gente não tava esperando, né? Então, isso aí foi maravilhoso. Da minha parte, como mediadora e como membro da CORE-RS, agradeço muito pela oportunidade de estar mediando essa mesa, muito encantada por te ouvir, foi maravilhoso. Agradecemos muito também a PREC, a Rede de Museus do UFPEL, professora Andrea, que está sempre nos ajudando aqui no backstage, abrindo a sala e fechando, e controlando o bate-papo. Então, ela tá, digamos assim, também de parabéns. A gente sabe que todo mundo já está cansado, né? Nós estamos em 30 de novembro, está todo mundo na finaleira de final de ano, todo mundo cansado, né? Mas agradecemos muito pela participação de todos. Vou deixar a palavra para a professora Andrea agora. Eu só queria agradecer, eu estava falando, assim, a gente está desde março trabalhando nesses projetos com essas salas virtuais, né? E claro que a gente fica cansado, como não? Mas, assim, a gente sai, depois disso, a gente sai com uma energia e vê a tua paixão, né? Hoje, assim, ó, estou renovada, posso seguir mais um ano com saúde. É sempre muito bom, assim, a gente vê os colegas que estão aqui, né? É um momento de confraternização mesmo, assim, de encontrar os colegas da área,
nesse momento que a gente está passando tão triste, né? Então, depois das eleições de ontem, assim, eu acho que todo mundo ficou meio querendo coisas melhores, né? Com esperança, e às vezes não acontece, mas a gente vai conseguir, vamos ser resistência, né? Para dias melhores, com certeza, que essa pandemia passe logo, para a gente poder se encontrar, que venha logo essa vacina, para a gente estar presencial nos nossos congressos, nossos eventos. E semana que vem a gente tem mais uma sala, né, para encerrar o ano. Conto com a presença de todos, se possível, né, com a Thaís, da Universidade Federal do Pará. E foi um prazer, Agislau. Que bom te ver, muita saudade de todos, e a sala está cheia de amigos. Os amigos são sempre bons, né? Porque estão aí dando a força. Eu também agradeço muito, viu, Andréia? As Andréias, né? A nossa Andréia é, viu? Ela fala bem português, viu? Pois é, super bem. Eu vi que tinha um sotaque, mas eu falei, gente, mas fala muito bem o português. É fantástico. E agradeço pela oportunidade. Eu tinha vontade de publicar esse trabalho na revista e do Rafael, né? Eu fiquei de mandar esse trabalho e acabou que não mandamos até hoje. Enfim, mas em breve. Agora com essa coisa do mestrado, que eu preciso de finalizar o mestrado também, então o foco é outro. Mas eu agradeço a oportunidade aí. Dei um abraço na Raquel também, que a Raquel viabilizou essa coisa toda. Obrigado e estamos aí. Então tá, pessoal, um abração, muito obrigada. Encerramos hoje o dia muito alegres e felizes, apesar de toda essa pandemia e todo esse clima político chato nesse país, mas vamos ser resistência, tanto da área do patrimônio, com a educação pública de qualidade, né? Estamos aqui na luta, tá, gente? Obrigada. Quem não assinou a lista de presença, por favor, assine. E quem está acessando a sala pela primeira vez, por favor, preencha o link que a André disponibilizou mais acima. Porque aí o certificado daqui uns dias vocês já estão recebendo, então, pelo e-mail de vocês, tá, gente? Obrigadão. Foi ótimo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Eu ainda fico um pouquinho para fechar a sala aqui, né, André? Tu vai exportar os nomes ali? A gente espera mais um pouquinho? Vamos salvar.